Quantos querem palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Agora sim, Lucas capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Hoje, na cidade de Davi, nasceu Salvador, que é Cristo o Senhor. É tão importante, irmãos, essa literatura de Lucas, porque Lucas ele anota algumas coisas que são bem diferentes dos outros escritores dos evangelhos. A começar pelo nascimento de Jesus, que Mateus e Lucas descrevem com maior detalhe, né? Lucas ele consegue pegar algumas coisas que estavam acontecendo dentro da casa de Jesus. Ele descreve isso. E provavelmente Lucas faz isso, eu já disse isso algumas vezes aqui, porque Lucas fez uma pesquisa de campo, Lucas fez uma investigação. Lucas conversou com as pessoas que estavam presentes no fato, no acontecido. E a crítica textual, ela aceita com bastante abertura essa linha de pensamento, que quem contou os primeiros dias do ministério de Jesus, ou antes do ministério de Jesus terreno, antes de ele começar o seu ministério aos 30 anos, quem contou isso para Lucas foi Maria, mãe de Jesus. Existe precedente para isso. Porque Maria, depois que ela vai para a casa de João, o discípulo amado, quando começa a perseguição em Jerusalém, eles vão para Antioquia. E Lucas era de Antioquia, onde estava também Paulo e Silas e Barnabé, que depois Paulo e Barnabé saem para a missão, Lucas depois acompanha eles, mas ali estava presente Lucas também em Antioquia. E é provavelmente nesse enredo de Antioquia que Maria tem acesso a Lucas e pode ter contado a Lucas esses enredos que vão desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas. É muito interessante quando você olha por essa perspectiva. Porque aqui estão detalhes, por exemplo, da chegada de alguns dos pastores, os detalhes que acontecem no campo, né? A maneira como é interpretado isso, a maneira como é descrita esses fatos muito bem elaborados aí por Lucas e muito bem detalhados por Lucas, dizem para nós que ele realmente tinha acesso a uma fonte primária, alguém que estava presente no momento. Tudo isso leva a gente a pensar e a chegar à conclusão de que o nascimento de Jesus foi realmente um fato que moveu o céu e a terra. Olha que interessante isso. Quando alguém fala, por enquanto aí, né, esses dias, que a gente não deve comemorar o Natal porque o Natal é uma festa pagã, né? Irmão, é tanto assim, alarde às vezes com algumas coisas que às vezes a gente fica pensando onde é que mora a fé das pessoas. Será que elas são judaizantes ainda, né? Será que elas, por exemplo, tomam a circuncisão como um sinal de aliança com Deus? Será que eles celebram todas as festas judaicas? Eles guardam o sábado? Porque, às vezes, a maneira como as pessoas tomam aquilo que ficou uma cultura baseada e na base de oferecer um culto ao Senhor e celebrar o Senhor, é tão absurdo que, às vezes, eu fico pensando que as pessoas perdem mais tempo descreditando a nossa tradição sincera de adorar a Deus do que simplesmente achando ali um lugar para elaborar alguma coisa diferente. Vou dar um exemplo para você muito claro. Irmão, eu queria que esses que fazem a crítica do Natal pegassem a base bíblica para a construção do Templo de Salomão. Lá na época de Salomão mesmo. Acha para mim um texto bíblico de Deus falando para Davi, construa para mim um templo. Ou Deus dando para Davi, por exemplo, a maquete do templo. Outra, melhor do que isso aí. Fala para mim onde é que está na Bíblia Deus pedindo para Davi para estipular hino no culto. Acha para mim no Antigo Testamento. Não tem, irmão. Não tem. Isso surge do coração sincero de Davi, inclusive construiu o templo. E Deus não só recebe, mas como ratifica o desejo do coração de um homem de Deus para apresentar alguma coisa ao Senhor, que não aparece o momento onde Deus pede isso para ele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que aquilo que Paulo diz, que Deus opera em vós, tanto no querer quanto realizar, já é uma base suficiente para nós oferecermos na etapa da nossa vida com sinceridade e cultos a Deus. Ah, pastor, mas assim o senhor está abrindo precedente para muita coisa. Eu estou abrindo precedente para um monte de coisa. Agora, o que vai ratificar isso é a maneira como a Bíblia suporta o princípio. Vou te dar um exemplo agora. Tem uma nova tradição da Igreja Católica. Você está sabendo, né? Agora, os padres da Igreja Católica, o clero da Igreja Católica,
está permitido abençoar casamentos homossexuais. É uma nova tradição da igreja. Eles têm abertura para isso? Claro que eles têm abertura para isso. Agora, isso é bíblico? Isso tem princípio bíblico? Absolutamente não. Isso é heresia? Absolutamente sim. Entenda que, pelo fato de nós fazermos tradições durante a história da nossa vida, isso não indica nenhuma coisa nem de um lado nem de outro. O que vai ratificar isso é o princípio bíblico que dá base a essas coisas. Por exemplo, louvar a Deus é bom? É bom. A Bíblia está cheia de preceitos para louvar a Deus. Cumprir os preceitos e a lei de Deus é bom? É bom. Está cheio de preceito bíblico e raiz bíblica a respeito disso. Pecar é bom? Não. A Bíblia está, de maneira crassa e de maneira extensa, condena esse tipo de pecado e muitos outros. Então, na própria Bíblia, nós achamos base para que essas novas tradições surjam e sejam ratificadas como algo bom. Mas isso não faz que uma coisa que nós fazemos hoje esteja ordenada por Deus ou não ordenada por Deus e absolutamente que isso seja pecado ou isso seja correto. Vou dar um exemplo. Você celebrar o Natal por conta do nascimento de Jesus é bênção. Você celebrar o Natal por causa do Papai Noel, da Coca-Cola e do presente é maldição. Entende que o fato de você marcar uma celebração em um dia e você mudar o objeto da celebração ou a maneira pelo qual se apresenta por causa da celebração pode de maneira completa arrebentar aquilo que nós estamos fazendo? Ou pode de maneira completa abençoar aquilo que está sendo apresentado? É justamente o problema do Natal e de muitas outras coisas que se faz. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. A árvore de Natal. Quando que a árvore de Natal surge? Se você for ver na literatura histórica, a árvore de Natal, essa maneira de enfeitar a árvore de Natal, surge dos nórdicos, dos vikings. Os vikings enfeitavam árvores durante o Natal porque eles eram um símbolo do Deus Sol. Como assim? A árvore desse tipo de folhagem, esse tipo de vegetação, é a única vegetação que as folhas não caem no inverno. Ou seja, eles achavam que o Deus Sol tinha um carinho especial por esse tipo de árvore, por isso que as folhas não caíam. Então, enfeitar a árvore era uma manifestação de adoração àquele Deus Sol. É aí que surge. E por que nós temos a árvore de Natal? Bom, porque em um tempo muito depois dos nórdicos, que não tem nada a ver com ele, um tal de Martinho Lutero, na Alemanha, percebeu que o fato da árvore estar sempre verde era um símbolo do amor do Senhor Jesus Cristo, que em qualquer etapa da vida não morre. E decidiu que durante a celebração do aniversário dele, eles iam enfeitar a árvore como uma maneira de adoração ao Senhor Jesus Cristo. É a mesma coisa, mas o princípio é outra. É claro que eu também aqui não estou ratificando que nós podemos agora matar a galinha do jeito que a gente fazia na macumbaria e oferecer para Deus. Por quê? Porque tem princípio bíblico para isso. Da gente não oferecer mais sacrifício que antigamente era oferecido com sangue. Foi ratificado isso através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A própria carta aos Hebreus fala assim, por causa de Deus agora continuar querendo sangue, será que não tem o sangue de bezerros ou de touros não são suficientes para limpar a mancha do pecado? Então nós não oferecemos sacrifício de sangue. Mas expressões de amor que a cultura cristã desenvolve durante a caminhada não são negativas, são positivas. E devem ser observadas desde quando? Desde até o ponto que não se troque o princípio pelo qual se faz as coisas. Te dou um exemplo agora mais uma vez. Quem aqui, quando monta a árvore de Natal em casa, faz glorificando a Deus? Quem aqui, quando está colocando lá os presentes embaixo da árvore, está falando assim, glória a Deus, porque esses presentes debaixo da árvore é por causa que Deus abrangeu tanto o seu amor que agora a gente tem um lugar onde desfrutar as benesses dele debaixo da árvore. Os presentes estão aqui. Alguém faz isso? Tem muita gente que deve fazer, mas a maioria não. A maioria faz uma árvore de Natal em casa para tirar uma foto e postar na internet e dizer, olha, como my house is cool. Look, my house is very cool. A gente é muito legal, a gente faz um enfeite aqui de Natal. Mas se lembra do Senhor Jesus Cristo? É por isso que Jesus is the reason for the season. Precisa de lembrar toda vez que Jesus é a razão do Natal. Porque mais uma vez eu quero aqui pisar nisso aqui para que você entenda.
nós precisamos observar as tradições que o Natal oferece, entender o princípio. E se o princípio é bom, adotá-las. Por exemplo, culto de Natal. Existe algum princípio ruim nisso? Existe alguma coisa que nós não deveríamos fazer num culto de Natal? Não deveríamos celebrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo? Ah, Deus nunca pediu para celebrarmos o aniversário de ninguém. É verdade, não está na Bíblia mesmo. Mas Deus sempre nos observou na Bíblia, sempre nos tornou observado na sua palavra, de nós celebrarmos a vida. E que é um dia melhor de nós celebrarmos a vida. Os anjos de Deus celebraram o nascimento de Jesus e a igreja não pode. Os anjos de Deus falaram assim, olha, hoje na cidade de Davi nasceu Jesus o Salvador e a igreja não deve. Faz sentido para você? Os anjos dos céus desceram. Os pastores que estavam cuidando das ovelhas do pasto vieram celebrar. 3 homens que eram dotados da ciência dos astros, 3 astrônomos, que a gente conhece como reis magos, mas eles tinham a ciência do celeste. Eles observaram o nascimento de uma estrela diferente e fizeram um link que o nascimento daquela estrela era um sinal da divindade, de Deus, a respeito de um filho que havia nascido, que era muito especial. E viajaram, segundo a crítica, segundo os comentaristas, 2 anos para visitar Jesus. Eles não chegaram no dia que Maria deu luz. Eles chegaram lá, o menino já tinha por volta de 2 anos de idade. E quando eles chegam, oferecem adoração a ele. Ou seja, eles celebraram o aniversário de 2 anos de Jesus. E a igreja não deve? Pare para pensar. Se às vezes nós não estamos, na verdade, colocando o foco naquilo que é contrário, inclusive, à palavra de Deus, enquanto a gente engole um monte de coisa que é contrário, mas aí a gente gosta. Né? Quanta coisa que a gente faz que não está na Bíblia. Né? A Bíblia nunca mandou você ter mídia social. Aí você vai para a mídia social falar mal do Natal. A Bíblia nunca falou para você, por exemplo, né, ter estudo bíblico sozinho na sua casa. Mas você estuda, mas a Bíblia fala para meditar. Meditar é diferente de você ficar fazendo estudo aí por você mesmo. A Bíblia não fala nada disso. Mas você faz. E é bom, não é? E é bênção para o seu coração, porque através disso você medita. Pare para pensar. Os exageros que nós estamos cometendo, infelizmente, por causa de muitas coisas. Primeira coisa que a gente vê aí dos exageros é a questão da data. Por exemplo, os ortodoxos e algumas outras culturas cristãs, eles comemoram o aniversário de Jesus em 5 e 6 de janeiro. Diferente. E o 25 de dezembro? Ah, irmão, 25 de dezembro. Tem um monte de gente que fala que 25 de dezembro era uma festa pagã e não sei o quê, mas a primeira referência que a gente acha é de um comentarista bíblico também, já da época da época da igreja primitiva, que ele faz um comentário sobre Daniel e ele já assinala essa data de 25 de dezembro como uma data especial para a vinda do Messias. Né? Além disso, a gente vê, por exemplo, que nos dias de hoje, tudo tem mudado bastante. Hoje, por exemplo, existe uma forte tendência a você não falar mais Feliz Natal. Agora é Happy Holidays. Né? Happy Holidays. Por que Happy Holidays? Para não usar o Christmas, né? E para não ofender. Não ofender quem? Os muçulmanos, que não celebram o Natal. Quem mais? Os judeus, que não celebram o Natal. Quem mais? Os ateus, que não celebram o Natal, mas aproveitam a data para vender presente para você. Mas aproveitam a data para fazer o maior chunk de money deles durante o ano. Mas aproveitam a data para tirar de você aquilo que é interessante para eles. Ei, por favor, celebre o Natal de Jesus. Merry Christmas. É aniversário de Jesus. A data tem um motivo, tem um porquê. Né? Aí a gente entra na questão do 25 de dezembro. Né? Nosso comentarista fala aqui, é o pastor Marcos Carvalho, que escreve esse estudo. Olha lá, o comentário de Hipólito sobre Daniel 4:23 é uma das primeiras testemunhas da data tradicional do nascimento de Cristo, em 25 de dezembro. Hipólito se unem à nuvem de testemunhas cujo testemunho refuta a noção de que somente no 4º século o dia 25 de dezembro foi associado ao nascimento de Jesus. Não é verdade.
A primeira menção do 25 de dezembro como Natal, de Jesus, vem de um almanaque romano, de que lista as datas e morte de vários líderes e mártires cristãos. A primeira listada é 25 de dezembro, é marcada Christus natus est Bethlehem Iudaea. Cristo nasceu em Belém de Judéia. Este almanaque teria sido escrito por volta dos anos 400, e aí sim, o quarto século como um dado. Mas no quarto século ele surge, já debaixo de uma tradição cristã muito conhecida. Né? Eu sempre gosto de falar para você, e você já me ouviu falando isso, que o Novo Testamento, a maneira como ele se expande é bastante orgânico. É bastante orgânico. E por isso mesmo, que os evangelhos foram escritos. Essa é a motivação dos evangelhos que terem sido escritos. Por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é provavelmente o documento mais antigo do Novo Testamento. A primeira carta aos Tessalonicenses é o documento mais antigo do Novo Testamento. Depois dela ainda tem a primeira carta aos Coríntios. Marcos, como evangelho, surge 40 anos depois da morte de Jesus. Ou seja, por volta do ano 70. Já com o martírio de Pedro tendo tido acontecido. Tudo isso faz a gente pensar, falar assim, mas por que isso acontece? Simplesmente porque naquela época, irmão, não era a época da gente escrever livro. Eu lancei meu livro esses dias atrás, né? Lancei meu primeiro livro. Olha que legal. Sabe como é que eu fiz para publicar meu livro? Pelo Amazon. Eu fui lá, tanto a parte de papel quanto a parte digital, eles imprimem no mesmo dia. Eu mando e eles imprimem quando uma pessoa compra. Olha que maravilha. Eu escrevi na frente do computador, escrevi lá o texto na frente do computador, mandei para eles o texto escrito de um arquivo de Word e disse eles tiraram o livro. Irmão, isso não era assim no passado, não. Para você ter alguma coisa registrada em papel, primeiro era caro. Era caro. Era como você registrar alguma coisa em barra de ouro. Era caro. E outra, era uma ciência que não era conhecida por todo mundo. E lembre-se, a igreja não surgiu nas recâmaras dos reis, no meio dos escribas. Não. O evangelho surgiu na população, no meio do povo. As pessoas que Jesus curou e transformou a vida era gente do povo. Tinha gente ali fora da caixinha que tinha instrução? Claro que tinha, Lucas é um deles. Mas até tudo isso acontecer e se manifestar em papel, demorou. Por isso que o evangelho de Marcos, ser 40 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, não é considerado uma coisa antiga, é considerado recente. Vou te dar um exemplo aqui básico, tá? Por exemplo, a história de Júlio César, que nós temos contato com ela, foi escrita quase 100 anos depois de Júlio César. Ou seja, existe muito mais veracidade naquilo que foi dito a respeito de Jesus do que foi dito a respeito de César. E os documentos a respeito da vida de César são no mínimo 500 anos depois da morte dele. Os documentos que nós temos sobre o material bíblico é coisa de 50 anos, 60 anos depois do primeiro pergaminho. É uma diferença enorme. Não existe problema aí. Qual que é o problema então? O problema é o seguinte, é que a tradição bíblica, como ela acontece de maneira orgânica, ela foi tomada conta pelos discípulos e pelos apóstolos para que ela não virasse um mito. E é aqui que a coisa fica diferente. É aqui, por exemplo, que o evangelho toma um ar muito mais sério do que outros documentos religiosos e históricos também. O intuito de Marcos, por exemplo, era deixar escrito e ratificado, que é o primeiro evangelho, que histórias de Jesus realmente podia se acreditar. Porque começou a surgir um monte de coisa. Tanto que você tem os evangelhos apócrifos, que dão ênfase a essa história. O fato, por exemplo, do evangelho sobre a infância de Jesus, que Jesus fazia João de barro, e depois soprava e o passarinho saía voando. Ou então, por exemplo, o evangelho de Judas Iscariotes, que fala que, na verdade, foi ele que morreu no lugar de Jesus. E Jesus ficou vivo. Ora, se Judas Iscariotes morreu, como é que ele escreve o evangelho? Excelente pergunta já de início, né? Depois a gente faz outras, né? Só para começar, essa já é muito boa. Mas o fato é que por conta dessas heresias, que por conta de uma
organização fluida que tinha a igreja primitiva começou a acontecer, surgiram os escritos que foram considerados canônicos, cristãos. O primeiro cânon que surge da igreja oficial é em 325, mas já existiam outros cânones anteriores, que eram aceitos pela igreja primitiva, como linguagem e livros que eram considerados santos por eles. Os 4 evangelhos estão nessa categoria. Você percebe que quando a gente olha então para essa questão do Natal, não é uma questão, mais uma vez, por exemplo, de celebrar um mito, ou fazer a bandeira da história de uma data, ou então simplesmente colocar um ícone de paz que a gente criou para nós mesmos como bandeira de uma religião. Não, nós estamos falando sobre a pessoa mais abençoada que já andou sobre a face da terra, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro 4, 12 e 14 diz assim: Amados, não estranhem a feroz perseguição que estão sofrendo, como se algo estranho tivesse acontecendo com vocês. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aqui Pedro está dizendo uma coisa muito óbvia que eu e você podemos observar. Tudo aquilo que nós marcarmos o pé, que nós fizermos força, ou nós tomarmos a nossa posição de apresentar o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema. O mundo vai odiar. Quanto mais você coloca o nome do Senhor Jesus Cristo na frente, mais problema com o mundo você tem. Essa semana passada, na verdade, nós estávamos celebrando o aniversário de uns nossos companheiros. E a palavra que eu dei para aquele pastor é justamente a palavra que eu dou para qualquer obreiro e qualquer líder. Quanto à sua posição para com Deus. Seja humilde como João Batista e arrume problema para você. Como assim? João Batista fala o seguinte: o meu prazer é ver o noivo e a noiva juntos. Meu prazer é sair da frente e ver o relacionamento deles acontecer de verdade. Eu sou amigo do noivo. Eu vim aqui só preparar as coisas para o noivo. E eu me alegro muito quando eu ouço a sua voz. E aí ele termina assim: importa que ele cresça e eu diminua. Em outras palavras, quando você vê ministérios e igrejas e movimentos de qualquer tipo de classe, onde a figura central é um líder principal, você vai ver muito pouca resistência quanto a isso. As pessoas ovacionam. Onde chega, abre e faz aquele alarde. Não, aqui é o ministério do fulano de tal. Fulano de tal nem está lá. Não, isso aqui é porque o fulano de tal mandou para cá. Isso aqui é porque o fulano de tal fez isso, fez aquilo. Irmão, nós somos um ministério grande, temos pastores, etc. Mas ninguém faz a figura de ninguém, nenhuma congregação. Nós estamos aqui para celebrar o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente sai da frente para apresentar Jesus, e eu e você fazendo na nossa vida pessoal, é aí que a gente arruma problema. É aí que a gente arruma impedimento. Agora, o que Pedro está falando é o seguinte: o impedimento que você tem encontrado para celebrar Jesus in spite of, aquém das circunstâncias, lutando contra as circunstâncias do mundo, isso também todo mundo durante a história da igreja passou. Todo mundo que quis servir a Deus piamente, Paulo disse assim: aquele, pois, que quiser servir a Deus piamente vai padecer perseguições. Padecem perseguições. Fala que está fora de moda, fala que não é assim que tem que fazer, fala que existe um modelo diferente, né? Enquanto isso, irmãos, o mundo vai indo de mal a pior. E é justamente aqui que a gente entra sobre o secularismo do Natal de Jesus. O dicionário Aurélio define secularismo da seguinte forma: filosofia, tendência ou sistema que preconiza a autonomia e a independência do homem, da sociedade ou do Estado em relação à influência religiosa. Na religião, é doutrina que propugna a independência do poder civil em relação à autoridade eclesiástica. Uma das melhores coisas que surgiu, irmãos, na história da humanidade desde o advento do Senhor Jesus Cristo foi o tal do Estado laico, né? O Estado separado da religião. Foi muito bom quando isso aconteceu, porque a coisa estava muito feia, né? Por conta do poder civil, os papas estavam fazendo coisas que eram atrocidades. Isso foi muito bom. Em contrapartida,
tem um efeito contrário disso aí também. Cada vez que passou, a manifestação, a expressão do povo quanto a Deus começou a ser secundarizada. E foi um processo de secularização. Tudo aquilo que manifestava a expressão das pessoas quanto à esfera da sua fé se transformou em um ponto de faculdade, primeiro comunitária, ou seja, essa comunidade vive assim. Essa comunidade vive assim. Aquela outra comunidade vive assim. E o caso da nossa expressão, por exemplo, secular, né, acaba fazendo com que cada uma das comunidades tenham que ser respeitadas na sua manifestação. Por exemplo, os Estados Unidos agora chegou ao ponto que nós temos que respeitar quando um grupo satanista resolve levantar um altar dentro de um estabelecimento civil e público, porque isso é liberdade religiosa. Isso faz parte da secularização da questão da comunidade. Agora, o problema que essa secularização tomou ainda é um passo além. Agora, a questão da fé pessoal já é uma questão privada e não pode ser manifestada em público. Por exemplo, na década de 60, por exemplo, foi impedido, foi proibido das crianças fazerem oração na escola. Foi removido isso da escola. E não se pode mais fazer oração. Porque isso é uma manifestação da sua particularidade e infringe a liberdade de expressão de outros alunos que não têm a mesma fé que a sua. Aonde? Mas isso foi promulgado e foi passado para todas as escolas do país que estão debaixo da mesma cartilha, ainda que tenha a cartilha estadual, que é separada, mas existe alguma coisa que é federal nesse sentido. Foi passado que a questão da oração não era mais permitida nas escolas. É claro que isso sofreu muito debate. Isso hoje é muito diferente de um lugar para outro. Existem muitas escolas públicas que têm oração nos Estados Unidos, mas ficou-se também o folclore através disso e a expressão manifestada no coração das crianças dos anos 60 que a questão da fé era uma questão particular e pessoal. E não é. Uma das coisas mais importantes da sua fé em Jesus Cristo e da minha fé em Jesus Cristo é que ela é pessoal, se manifesta de maneira pública e se vive em comunidade. Ela é pessoal, ela é um compromisso seu como pessoa, mas ela se manifesta de maneira pública. O batismo, por exemplo, é uma das coisas mais públicas que existem, né? O batismo nas águas é a sua manifestação pública do seu testemunho que você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas ela também é vivida em comunidade e precisa ser propagada àqueles que não conhecem. Quando você vai pegando essa questão do secularismo, mais uma vez que nós estamos falando, a gente percebe que cada vez mais o mundo tenta cercar a igreja debaixo do seu bubble, da sua bolha, fazendo com que ela cada vez mais perca a relevância que ela tem para a sociedade. Você vai discutir, por exemplo, um assunto como o aborto, ok? Não tem nada a ver? Você vai ver como tem. Você vai discutir, por exemplo, um assunto como o aborto. Aí você chama no painel lá de uma certa emissora de televisão. Escolha a que você quiser, de direita ou de esquerda, escolha. Você chama um médico, um biólogo, um filósofo e um político. Mas se algum deles falar que ele é pastor, automaticamente a autoridade daquela pessoa já diminui no assunto. Porque vão falar que a percepção dele em cima daquele assunto é religiosa. Isso é secularismo, ou secularização da sociedade, onde as instituições e o pensamento religioso já não têm mais abertura na praça pública, do meio das pessoas, né? Para melhor compreensão, a palavra secular refere-se ao mundo, aos assuntos temporais ou não espirituais. No contexto bíblico, encontramos uma distinção entre o que é secular e o que é espiritual. E Paulo fala isso. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. A gente percebe isso tanto hoje em dia lá fora, não é verdade? Como as coisas estão nas entrelinhas.
aquilo que está sendo vivido, aquilo que está sendo promulgado, não está direto aos olhos, não está claro aos olhos das pessoas, estão nas entrelinhas. E essas entrelinhas é muitas das vezes o que marca a nossa comunhão e a nossa caminhada com Deus. Porque eu e você, por exemplo, que não vivemos no holofote, graças a Deus por isso, mesmo vivendo numa cidade de holofotes, eu e você não vivemos no holofote, né? Nós vivemos uma vida bastante pacata, bastante individual, bastante desconectada com aquilo que são as grandes decisões no mundo. Mas nas entrelinhas da nossa vida, nós estamos sempre sendo convidados a secularizar as nossas percepções. E aí que surge uma das doutrinas mais famosas que eu gosto de falar sobre ela, a doutrina do nada a ver. Conhece a doutrina do nada a ver? É a doutrina que a pessoa chega assim, pastor, isso não tem nada a ver. Mas pastor, isso não tem nada a ver. E a doutrina do nada a ver é o maior exemplo da secularização, inclusive da fé. Como a fé virou uma manifestação pessoal de uma pessoa durante o tempo da sua vida, e não tem nada a ver com a questão da eternidade. Eu, por exemplo, pasmo de ver, e isso nada tem a ver com o indivíduo em particular, mas com o método pelo qual ele foi inserido, a maneira como a juventude, geração Z, geração Y, né, a geração X, inclusive os millennials, como eles têm facilidade para aceitar comportamentos que a Bíblia condena. Como eles têm facilidade para se sujeitar a opiniões científicas e também filosóficas que vão contrárias à palavra de Deus. É um absurdo. E isso já não causa mais aquele impacto de contradição neles. Não, mas isso está errado. E a maior motivação disso é porque nós demos livros e tiramos a Bíblia. Nós demos acesso à educação, mas não trouxemos mais para a escola dominical. Nós colocamos para estudar com os melhores professores da terra, mas tiramos de dentro de casa o ensino da palavra de Deus e o acesso ao maior professor do mundo, o Espírito Santo de Deus no meio da igreja. E aí não pasme os senhores, que os filhos dessa geração não querem mais servir a Deus com aquele fervor. Não pasmem os senhores, que eles não sentem mais prazer ou não sentem vontade de um culto simples de ensino. Não pasmem os senhores. Por quê? Porque num culto simples como esse não há entretenimento. Por mais que o pastor se movimente, balance os braços, e fale alto, e fale baixo, e fale grosso, e fale fino. Por mais que a gente tente modular a voz, trabalhar com assuntos que sejam relevantes, trazer a atenção das pessoas àquilo que está acontecendo no mundo hoje através do ensino sistemático da palavra de Deus, o entretenimento entre eu e aquilo que Hollywood produz, meu Deus do céu. É um gap muito grande. Chega no Natal, a pessoa fala assim, vamos estudar Natal de Jesus de novo. O que é que eu já não aprendi a respeito disso? I have some questions for you. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Será que você consegue responder? Será que você consegue responder alguns detalhes a respeito do nascimento de Jesus? Onde Jesus nasceu? Você ficaria abismado, num grupo pequeno inclusive, como as respostas iriam variar por alguma coisa que devia ser óbvio para nós. Por quê? Porque o papel da igreja, do evangelho, da palavra de Deus, da manifestação genuína do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Falamos disso esses dias atrás, eu e o Raul. Não a manifestação através de um milagre, alguma coisa mirabolante que acontece. Não, pela expressão simples, manifestação simples do ensino sistemático da palavra de Deus. Perdeu o seu valor. Ontem eu fui visitar algumas igrejas para achar um lugar para nós congregarmos. E eu visitei algumas igrejas que estava marcado no boletim deles que eles têm culto, quarta-feira à noite, culto de ensino. Todas as igrejas que eu visitei ontem à noite para tentar achar alguém no culto de ensino para conversar, estavam fechadas. Não tem mais culto de ensino. Não é que eles estavam fechados ontem não por causa do Natal. Não, não. Eles não têm mais culto de ensino. Não fazem mais culto de ensino. Por quê? Porque o povo não vem.
Então, já que não existe um incentivo da membresia para que se faça um culto de ensino, os pastores pararam de fazer o culto de ensino. Ou seja, quem está mandando no que o púlpito tem que fazer agora é o povo e não Deus. Não é Deus mais agora usando líderes para trazer o povo à presença de Deus. Não. É agora o povo ditando o que é que os líderes religiosos precisam fazer. Mais uma vez, a secularização. E o que a gente deve fazer então, pastor? Que cenário terrível. Que cenário horripilante que o senhor está pintando. Como é que a gente sai dessa? Vamos começar pelo Natal? Vamos começar pela nossa expressão do nosso Natal? Vamos começar mudando aquilo que nós vamos apresentar daqui a alguns dias ao Senhor durante o Natal? Um presente para o aniversariante. Você já parou para pensar qual presente você vai dar ao aniversariante? Que presente você está disposto a entregar para Jesus nesse Natal? Lá vem o pastor falando de teologia da prosperidade. Vai falar de oferta. Não, irmão, não vou falar de oferta, não. Aliás, eu não precisava nem ter que mencionar a oferta. Oferta devia ser um ato de generosidade do seu coração. Entregar seu dízimo devia ser um ato de consciência sua. É por isso, inclusive, que na Assembleia de Deus se fala tão pouco de dízimo e oferta. Porque se subentende que com o ensino da palavra de Deus sistemático, as pessoas vão querer dizimar e vão querer ofertar. Mas não é o assunto hoje. Que presente você vai entregar ao aniversariante? Um aniversariante peculiar, diferente de todos, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Criador de tudo, Senhor de todos. Tem um nome que é sobre todos os nomes. O seu nome é Jesus. Então o que é que nós podemos entregar ao aniversariante nesse Natal? O que eu posso oferecer para Jesus que Jesus não tem? A melhor coisa que você faz, você já deu um presente de aniversário, né? É tentar descobrir da pessoa o que é que ela está precisando. O que eu posso oferecer para essa pessoa que eu vou poder ver ela usando? E a melhor coisa que tem para você quando dá um presente é ver depois aqui a pessoa usando aquele seu presente, né? E a pessoa brinca, ó, isso aqui foi um presente que eu ganhei, essa gravata aqui, ó. Ganhei de amigo secreto do nosso grupo agora, do pessoal do sistema do Ministério do Belém. Meu amigo secreto me deu essa gravata, eu já usei ela hoje, ó. Né? É tão bom quando a pessoa vê você usando o presente que foi dado. Como é que nós podemos oferecer um presente para Deus? Para o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós oferecemos ao Senhor a nossa adoração sincera, é um presente para Ele nesse Natal. Agora entenda que não é um presente de bajulação, é uma gratidão sincera ao nosso coração, que entende que nós não teríamos a chance de dar um glória a Deus, se da sua glória Ele não tivesse se despido e viesse até nós para morrer uma morte de cruz, para que nós tivéssemos acesso a Ele de novo. Quando você pega, por exemplo, Jesus falando no Evangelho de João: Senhor, a glória que tu me deste, eu entreguei a eles. E aí no final ele fala assim: volta, pois, ó Pai, a me dar a glória que eu tinha quando eu estava contigo, antes da criação do mundo, ou antes que o mundo viesse a existir. Essa glória que ele recebe de volta, inclusive, através das nossas vidas, glorificando a Ele. Como o objeto do seu plano de salvação, Ele veio salvar a nossa vida. Agora, uma coisa que nós podemos oferecer para o Senhor Jesus Cristo é: Senhor, eu não sei o resto do mundo, eu não sei os outros homens, mas eu estou oferecendo honras e glórias ao Senhor por causa do seu nascimento, por causa daquilo que o Senhor fez nesse Natal. Nós adoramos o nosso Senhor e o nosso Salvador, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É por isso que a adoração é aquilo que nós podemos de primeiro oferecer, né?
Ele mesmo falou assim que a hora viria onde os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, conhecendo aquilo que estavam fazendo e com sinceridade. Hoje, a partir desse estudo, a partir desse pensamento, já não há mais espaço para você não oferecer adoração ao Senhor no Natal. Você já tem a verdade na sua mão para manusear. Você já sabe que é bom, que é mistério, que é glorioso oferecer ao Senhor Jesus Cristo a sua adoração nesse Natal. Você pode oferecer a sua gratidão. Porque nós não podemos deixar de lembrar nesse Natal que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E Ele fez isso tomando o nosso lugar. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18. Estejam sempre alegres, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ser agradecido nesse Natal. Você tem coisa para agradecer nesse Natal? Você tem alguma coisa para agradecer a Deus nesse Natal? Agradecer ao Senhor Jesus Cristo nesse Natal? Ah, pastor, esse ano foi muito difícil. Agradeça a Deus que você não morreu. Ah, pastor, esse ano foi um ano de luta. Agradeça a Deus que você venceu até aqui. E você não sucumbiu. Tem pessoas hoje que não podem falar que venceram esse ano, porque elas não estão mais aqui para falar que venceram. E elas morreram em derrota. Elas desistiram dessa vida em derrota. Você permaneceu, porque a mão de Deus te sustentou. Ofereça gratidão a Deus. Era para você ter perdido essa posição. Era para você ter perdido essa situação que hoje lhe é positiva. Era para você ter deixado passar essa oportunidade, mas você conseguiu alcançar, porque o Senhor Jesus Cristo lhe deu oportunidade para fazer isso. Glorifique a Deus e agradeça a Deus. Uma forma que você pode oferecer um presente a Deus esse Natal, compartilhe o Evangelho. Deixa eu deixar bem claro isso aqui. Em vez de você aproveitar o Natal para reunir pessoas e compartilhar as misérias que você viveu em uma determinada igreja, em um determinado ponto da sua vida religiosa, em um determinado momento da sua comunhão ou da sua amizade com membros de certa igreja, use o Natal para compartilhar o Evangelho. Use o Natal para celebrar o Senhor Jesus Cristo. Porque o que tem acontecido hoje em dia, mais uma vez, isso não acontece por causa do mundo, não. Isso acontece por causa dos crentes ruins. As pessoas têm aproveitado o Natal para falar mal da igreja. Ah, mas hoje a igreja é muito diferente. Hoje a igreja só faz maldade. Hoje a igreja só vive longe do Senhor. A igreja hoje não é mais crente como era antigamente. Faça o seguinte, seja crente a partir de você. Mude essa história. Eu sei que agora há pouco eu estava pintando para você o prognóstico e o diagnóstico do que acontece hoje em dia. Vamos ser essa diferença, então. Compartilhe o Evangelho, não as mazelas. Compartilhe o Evangelho, não a política atual. Compartilhe o Evangelho, não as suas filosofias preferidas. Compartilhe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fale que o Natal é o dia de celebrarmos aquele que veio do alto para morrer em nosso lugar. Meus irmãos, eu posso imaginar, e aqui diz o pastor Marcos Carvalho, e eu achei bastante interessante isso que falou para ele, porque eu estava caminhando por um pensamento sobre isso que ele disse, depois Deus me fez entender uma outra coisa. Eu posso imaginar o sorriso e a alegria e a satisfação de Jesus quando a igreja se reúne para celebrar o Natal dele. Né? Quando a gente pensa nesses termos, Jesus alegre, Jesus feliz, Jesus sorrindo por causa de alguma coisa, parece que a gente está falando assim, Jesus agora é uma pessoa que a gente precisa de ficar mimando, né? Olha, fica alegre, nós estamos aqui e tal, né? A teologia helenista, ela rechaça isso. Porque ela fala que Deus está tão acima que essas coisas das emoções são muito baixas para ele. São muito aquém dele. Né? Deus se alegra porque ele se alegra nele mesmo. Não se alegra por causa de você. Ele se alegra porque ele é bom nele mesmo. Ele olha para si mesmo e ele fica alegre. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que existe alegria diante dos anjos de Deus
por uma alma que se arrepende. E você percebe que o termo é: existe alegria diante dos anjos de Deus. Ou seja, a alegria não é dos anjos. A alegria não é dos anjos. É diante dos anjos. Os anjos veem a alegria. De quem? De quem que os anjos veem a alegria? De Deus. Quando um pecador se arrepende. Entenda. Deus não... E aqui onde a teologia helenista ela se perde. Deus não está nessa esfera humana de necessitar de coisas e por isso ficar emocionado para um lado ou para outro. Deus não está nessa esfera da necessidade. E é por isso que eles falam mal das emoções na deidade. Porque eles falam que as emoções, elas são um sinal de necessidade. Então precisa se alegrar. Porque se entristeceu. Se entristeceu porque perdeu algo. Então existe o grande elo aí da necessidade que a teologia helenista prega. Mas quando a gente fala da deidade, a gente fala da personalidade de Deus, não é aí que está marcado a necessidade. É porque Deus decide se alegrar por causa de você. E Deus também se entristece por causa de você. Quando eu falo que amo você e você fala que não me ama de volta, eu fico triste. Porque eu te dei amor e você não me deu de volta. Eu perdi o amor que eu te dei. Mas quando Deus fala que te ama e você não ama de volta, Deus também fica triste. Não porque ele perdeu alguma coisa, mas porque você perdeu alguma coisa. Você podia estar desfrutando do amor dele e não está. Então quando um pecador se arrepende, quando nós celebramos ao Senhor Jesus Cristo, ele se alegra. Sabe por quê? Porque você tomou o passo certo na oportunidade. Porque você fez a coisa certa. Porque você decidiu pelo bem da sua alma. E Deus se alegra com isso. Por causa de você. Não porque ele perdeu ou ele ganhou alguma coisa. Porque tudo aquilo que ele fez já está ganho. A vitória já é certa dele. Ele é vitorioso, a morte não pôde detê-lo. Mas quando você aceita e você decide aquilo que ele fez na cruz do Calvário, como para você também, ele se alegra. Porque agora o prêmio é para você também, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe amor maior do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A maior celebração do amor de Deus é quando nós nos entregamos de verdade a Ele e uns pelos outros, para a promoção da glória dele. À luz das Escrituras, vemos que o Natal não é apenas uma tradição cultural, mas uma celebração com bases sólidas na promessa cumprida de Deus. Lembra que eu estava falando para você? Não é uma questão de tradição simplesmente. Tem base bíblica. Tem instrução bíblica para isso. O nascimento de Jesus, anunciado tanto em Mateus quanto em Lucas, é a manifestação do amor divino, que veio habitar entre nós. E esse é um momento de reflexão, gratidão e adoração. Por fim, que neste Natal nós possamos compartilhar o presente eterno do amor de Deus, representado pelo nascimento de Jesus. Que a mensagem do Natal ela ressoe no nosso coração, ela ressoe na nossa vida, ela se transforma em ações concretas através da nossa vivência e possa alcançar pessoas. Quero fazer para você mais um convite. Nós vamos orar agora no final. E nessa oração final, eu quero que você faça um compromisso com Deus. Não faça comigo, não. Com Deus, o Senhor dos céus e da terra. Eu vou fazer igual eu disse para você. Eu vou sair da frente e deixar você falar com o noivo. Eu estou aqui só como amigo do noivo, descrevendo para você o que ele me contou que ele está esperando para a cerimônia. Ok? Eu vou fazer para você um desafio. Nesse Natal, traga alguém para Jesus. Esse culto nosso de Natal é o nosso último Friends Forever do ano. É o último culto de Friends Forever do ano. Ano que vem, só que a gente vai ter de novo. Só no ano que vem a gente vai ter de novo o culto de Friends Forever. Só no ano que vem. Está muito longe o ano que vem. Use esse último culto, esse culto de Natal emblemático da maneira como é, e traga alguém para conhecer Jesus. Faça isso de maneira alegre. Fala, olha, eu te preciso apresentar para você um amigo que eu tenho.
Um amigo diferente de todos os outros que você já conheceu. Um amigo que pode mudar a sua vida. Faça isso. De verdade. Busque em Deus isso. Não faça para alegrar o pastor, porque o pastor já fica alegre com muito menos do que isso. Faça isso de verdade para que você possa alcançar o coração do Senhor Jesus Cristo com alguma coisa que realmente é relevante. Traga pessoas para conhecê-lo. Conte daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Fique de pé, por gentileza, nós vamos orar.